Nesta lição falaremos sobre a vida de Salomão, a sua sabedoria, como também a construção do magnífico templo que Davi deixou a planta para Salomão construir. Não saia daí. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seu comentário e ajude-nos a divulgar e propagar o Evangelho do Reino de Deus. Estamos começando o terceiro trimestre de 2021 e a lição de hoje ela vem com o título Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Uma lição comentada pelo pastor Cleito Pomerengue, que aborda a teologia histórica nos tempos de Israel. O tema da aula de hoje é a ascensão de Salomão e a construção do templo, uma lição datada do dia 4 de julho de 2021. O texto áureo: e não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. A verdade prática. O pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta a maturidade espiritual que Deus deseja para seus filhos. Davi tinha um intento de construir um templo magnífico para o Senhor Deus, mas ele foi proibido de construir esse templo e esta tarefa foi delegada a seu filho Salomão. A Davi simplesmente sobrou a atitude de lançar uma grande oferta alçada em Israel. Davi então pede para todos os israelitas que tragam ouro, pedras preciosas e todos os utensílios necessários para a construção do templo em Israel. E depois da morte de Davi, a ascensão de Salomão ao trono, tomando o lugar de Davi, seu pai, Salomão então faz um pedido grandioso para Deus. Deus em sonhos aparece a Salomão e diz para Salomão pedir o que ele queria que Deus o faria. Então Salomão pediu sabedoria para entrar e para sair diante do povo de Israel. E aquele pedido de Salomão agradou ao Senhor, porque o Senhor disse a Salomão: como não pediste muitos anos de vida, nem a morte dos teus inimigos e nem riquezas, então pediste sabedoria da minha parte, então irá para ti também muito tempo de vida, irá riquezas, irá paz para Israel. Então este pedido de Salomão fez com que o Senhor se agradasse do coração e do pedido do rei Salomão. O primeiro tópico da lição fala sobre a sabedoria de Salomão e a virtude em ter esse pedido, porque Salomão tinha consciência das suas limitações humanas diante da nação escolhida por Deus. Salomão, então, ele percebe que precisa de sabedoria para poder administrar a nação, para poder conduzir o reino de acordo com a vontade divina. E Salomão, após fazer esse pedido de sabedoria, nós percebemos que Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. Então Deus deu com abundância a sabedoria para Salomão. Nós precisamos dizer que sabedoria é diferente de conhecimento. Há pessoas que têm o conhecimento, mas não têm a sabedoria. O conhecimento ele pode ser adquirido nas faculdades, com o tempo, na busca de alguma coisa. Todavia, a sabedoria divina é diferente. É dada a Deus a partir do temor que temos a Ele, a Sua palavra. Quando nós temos a sabedoria, nós nos portamos segundo a vontade divina. Administramos a partir do nosso tempo. Administramos as nossas ações, as nossas atitudes e aquilo que Deus colocou em nossa mão como verdadeiros mordomos. Então esta é a sabedoria que Deus concedeu para Salomão. A sabedoria mundana, como diz Tiago, é uma sabedoria profana, uma sabedoria que busca o seu próprio eu. Mas quando a sabedoria é divina, aí o temor de Deus está acima de todas as coisas, porque amamos a Deus e ao próximo como a nós mesmos. O texto bíblico diz que a sabedoria de Salomão era maior do que todos os do Oriente e também mais sábio do que todos os sábios do Egito. Ele era superior a todos,
em sabedoria. O texto bíblico diz que Salomão, ele disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005 cânticos. Nós conhecemos alguns provérbios no livro de Provérbios, e nem todos os provérbios que estão no livro de Provérbios são de Salomão. Um exemplo disso é o capítulo 31 de Provérbios, que são provérbios de Agur e não são provérbios de Salomão. Todavia, Salomão fez 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Era também um compositor, gostava de engrandecer a Deus e a sua obra, porque era um estudante da obra divina. De tal forma que Salomão falou das árvores, falou do cedro, desde o cedro até o isopo, né, que era uma planta pequena, que dava na fenda das rochas, que muitas vezes servia para limpar o utensílio ou orifícios de vasilhas, que é onde a mão não entrava. O isopo, que era uma plantinha pequena, com folhas pequenas, que dava na fenda das rochas. Ele estudou uma botânica muito aplicada, é a botânica de Salomão, porque ele fala de todas as árvores, chegando até os cedros e sabendo cortar o cedro para o templo. Então Salomão, de fato, foi alguém que recebe a sabedoria divina, que fala de todos os animais. Ele falou das aves, falou dos peixes, dos répteis, estudou todas as questões de botânicas, de biologia, de plantas, de ervas, e aplicou o seu coração a esquadrinhar o conhecimento. No livro de Eclesiastes, Salomão, ele diz isso, que tudo que os seus olhos quis, ele não negou. Tudo que ele desejou o seu coração, ele deu para o seu coração. Então ele esquadrinhou a sabedoria, procurou saber, ter conhecimento, teve inteligência, tudo acoplado à sabedoria. De tal forma que ele percebe que o maior valor da vida não são a sabedoria que o homem adquire, nem os conhecimentos que ele adquire, mas temer a Deus acima de todas as coisas. E Salomão diz que não há limites para fazer livros, porque é infinito a questão do conhecimento. Mas foi um homem que teve muita sabedoria, que encantava a todos, inclusive a questão da rainha de Sabá é observável ali. Como também as riquezas que o Senhor Deus deu para Salomão. Nós observamos que diariamente, todos os dias, Salomão, no seu ambiente palaciano, ele matava 10 vacas gordas, e o texto bíblico diz que 20 vacas magras, além de 100 carneiros, mais as questões que ele tinha de cabra-monteses, as aves, os corços, a farinha, 22.000 litros de farinha, todos os dias era a refeição diária. Só mulheres, Salomão tinha 1.000 mulheres, mas os seus funcionários do palácio equivalia então a uma despesa grandiosa todos os dias. E ele recebia por ano 22.000 quilos de ouro. No segundo tópico da lição, a consolidação do poder, a glória do reino de Salomão. Salomão foi muitíssimo grande entre os reis, que todos do Oriente o tinham como um grande rei, e ele então empreendeu a paz sobre todos os reinos que rodeavam o reino de Israel. Todavia, nós observamos que os conchavos políticos que Salomão fazia com os demais reinos eram através de casamentos. À medida que Salomão fazia um acordo político com o Egito, ele tomava como contrato daquele acordo a princesa. E assim para todos os demais países. Os acordos políticos que eles faziam, a questão da paz, eram através do casamento que ele tinha das princesas de tais países. Por isso a quantidade de mulheres. Agora, estas mulheres influenciaram a vida de Salomão. Como diz a lição, o orgulho precede a ruína. Então, quando essas mulheres de diversas religiões diferentes vieram para morar com Salomão, elas acabaram influenciando e causando o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? É a influência de outras religiões no judaísmo.
Então, a partir daí, a nação de Israel começou a conhecer outros costumes, outros deuses, outras leis cerimoniais, outros ritos religiosos, e acabou se afastando de Deus. A ruína de Salomão se deu devido a esse sincretismo, a esta permissividade de que a nação de Israel, que era teocrática, que era monoteísta, adorava somente a Deus, começou a conhecer outras religiões e outros deuses e a se prostrar sobre outros deuses. Então a ruína veio depois dessa glória que Salomão recebe diante do seu reinado e essa permissividade do sincretismo religioso. Nós devemos estar atentos sobre o sincretismo religioso também na nossa atualidade, a influência de outras religiões e outros pensamentos, até mesmo dos modismos que muitas vezes têm entrado nas igrejas e causado grande prejuízo. As coisas extras bíblicas, as coisas antes bíblicas devem ser refutadas à luz da Bíblia, para que a doutrina sã, a doutrina sadia, à luz da Bíblia não esteja então sendo enveredadas por esses ventos de doutrina. Precisamos ter a vida espiritual pautada na palavra de Deus, através da ação do Espírito de Deus, para que tenhamos uma fé genuína através de um cristianismo bíblico. Uma das questões que nós vemos na lei de Moisés, antes mesmo que o povo de Israel pedisse reis, ou que fossem liderados por algum rei, e eles eram comandados, a nação era comandada por Moisés, Deus pediu que Moisés inserisse nas leis que quando a nação pedisse um rei, observe que isso foi bem antes da nação desejar algum rei. Deus impediu que Moisés inserisse nas leis que o rei não deveria ter muitas mulheres, não deveria multiplicar riquezas e nem ter muitos cavalos. O cavalo era o orgulho, era como se fossem os carros da atualidade, a questão do glamour. Então o rei deveria ser alguém humilde, que pautasse simplesmente pela humildade, pela bênção de Deus através das nações. Então isso foi colocado nas leis, a gente vê isso em Deuteronômio. Todavia, Salomão ele faz o contrário do que está escrito em Deuteronômio. Ele ajunta diversas mulheres, ele acumula muitas riquezas e, além disso, ele gostava muito de cavalo. Nós observamos que Salomão, ele tinha, o texto diz que tinha Salomão 40 mil estrebarias de cavalo para os seus carros de 12 mil cavaleiros. Então, contrariando exatamente aquilo que estava escrito nas leis de Moisés. Isso era uma espécie de clamor, uma espécie de orgulho, era como se fossem as Ferraris da atualidade, os cavalos caros, na qual Salomão se orgulhava de ter no seu reinado. 40 mil estrebarias e 12 mil cavaleiros que montavam sobre seus cavalos. E tudo contrariando a lei do Senhor. Então nós observamos que para andarmos com dignidade, obediência e ter uma vida espiritual próspera, precisamos pautar sobre as leis do Senhor e guardarmos de todas essas questões que desabonam a vontade divina. Ainda sobre a sabedoria de Salomão, nós aprendemos em Provérbio com o próprio Salomão que desde cedo, ele fala no capítulo 4, que era tenro em idade e que a sua mãe ensinava as leis do Senhor e o conselho do seu pai estava presente na sua vida. A influência dos pais em levar os filhos para um temor a Deus, uma dependência divina. Salomão reconhece que para ser rei de Israel, que era um povo escolhido, já tinha consciência disso, apesar de muito jovem, ele precisava do favor divino, que era a sabedoria de Deus. Deus conceder sabedoria para que ele pudesse conduzir um povo com mansidão e humildade. Então, hoje, na atualidade, a liderança precisa da sabedoria divina, precisa estar na dependência divina, nós precisamos reconhecer que somos pó e cinza e que de nós mesmos não temos condição de estar diante de um povo pelos nossos méritos, mas sim pela capacitação divina. Todo líder, todo pastor, todas as pessoas que estão diante de alguma coisa que são grandes empreendimentos, precisam entender que isso são dádivas divinas e que somos apenas mordomos do Senhor para administrar inclusive o tempo que Ele nos deu.
inclusive a alma, a nossa vida. Nós somos mordomos e entramos na dispensa divina para fazer com que a vontade de Deus e os propósitos de Deus para a vida da igreja, a vida do líder, a vida de quem está aqui na terra com propósito divino, possam valer de acordo com a vontade divina. O terceiro tópico, a construção do templo. O nobre propósito de Salomão era construir um grandioso templo para a nação de Israel adorar o Senhor. Não era um templo para o Senhor, porque o texto da Bíblia diz que Deus não habita em templos ou casas feitas por mãos de homens, mas era um local onde a nação de Israel pudesse se prostrar diante de Deus, pudesse estar presente diante dele para cumprir as leis cerimoniais, adorar a Deus, fazer serviços a Deus, engrandecer o seu nome por tudo que ele havia feito. Então Salomão tinha esta grande atividade, a figura do templo. Então observe, talvez em outro vídeo nós possamos falar sobre a importância do templo para Israel, a figura do templo para os judeus. Até hoje, na atualidade, os judeus não possuem o seu templo, que vamos falar daqui a pouco. Então Salomão, ele tinha essa nobre tarefa. E assim como Deus fez com Moisés para a construção do tabernáculo, Deus pede que Moisés peça ao povo uma oferta alçada, uma oferta que, dependendo desta oferta, Moisés construiria o tabernáculo. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito depois da 10ª praga, que foi a morte dos filhos primogênitos dos egípcios, o povo de Israel foi orientado a pedir riquezas para os egípcios. E eles pediram o ouro, a prata, a pedra preciosa, o linho, o texugo, azeites. E quando os egípcios estavam fragilizados pela morte, estavam em luto pela morte do seu primogênito, então eles doaram para os filhos de Israel tudo o que eles estavam pedindo para que eles saíssem da presença dos egípcios por ter causado tanto mal através das pragas. E o povo de Israel, então, no deserto, eles estão com ouro, com prata, com pedras preciosas e tudo que haviam adquirido dos egípcios. Mas no deserto não há shopping center, não há supermercados, não há nada que façam com que eles gastem o seu dinheiro. Então o Senhor Deus instrui a Moisés que peça uma oferta. É a instrução de Deus a oferta alçada, para um propósito divino. A primeira oferta foi pedida por Deus, dizendo: olha, me tragam uma oferta e construirei e orientarei na construção de um tabernáculo. E o povo então entendeu e trouxe ouro, prata, pedras preciosas, linhos finos, linho de texugo, peles de carneiro, peles de golfinhos, óleo para unção. E trouxe para Moisés de tal forma que Moisés disse: já basta, já dá o que temos para a construção do tabernáculo. E houve a construção do tabernáculo, com madeiras e todas elas por dentro revestidas de ouro, e fizeram a construção do tabernáculo. E agora Davi também faz esse levantamento com o povo de Israel, faz um pedido para que o povo traga ofertas, ouro, prata, pedras preciosas, para a construção de um magnífico templo. De tal forma que o povo abriu o coração, contribuiu deliberadamente, a ponto de Davi dizer: já basta, o que nós temos já dá para a construção. E logo após a morte de Davi, Salomão dá início à construção desse templo magnífico. O texto diz que Salomão tinha 70.000 homens para levar cargas. E essas cargas eram o cedro do Líbano e as pedras também que eram cortadas na pedreira. Ele tinha 80.000 cortadores de pedra ou de madeira e 3.300 chefes que eram inspetores, que eram homens que ficavam fiscalizando o trabalho do corte da árvore do Líbano e o corte das pedras e o acompanhamento desse corte ou desse carregamento para a nação de Israel, para a construção desse grande templo. E o texto da Bíblia diz que Salomão construiu um templo magnífico de 30 metros de altura,
por 10 metros de largura, e ele demora 7 anos para construir essa obra magnífica. E o templo então foi construído no dia da inauguração do grandioso templo. Está escrito em Crônicas que o rei Salomão sobe os degraus do templo magnífico construído por ele, e ele faz uma oração belíssima. Ele ora agradecendo a Deus pelos feitos, pelos livramentos, pela providência, pela instrução, pela grandeza de Deus. E aquela oração, uma das orações mais belas da Bíblia, principalmente do Antigo Testamento. Mediante aquela oração, o texto diz que a glória de Deus se manifesta no templo. A nuvem da glória era tão presente, tão palpável, tão maciça, tão evidente, que o sacerdote não conseguia entrar e nem sair do templo para a ministração, porque Deus, a glória de Deus havia descido sobre o magnífico templo de Salomão. E a partir daí o templo passou a ter grandes significados para o povo de Israel. O templo era sinônimo de religiosidade, o templo era sinônimo da presença de Deus, a arca da aliança que estava no templo também. Então todos os utensílios usados no tabernáculo foram grandemente ampliados no templo de Salomão. E esse templo era uma ação religiosa que a nação de Israel por muitos anos conduzia mediante as leis da cerimônia, as leis chamadas leis cerimoniais. Agora, depois dessa construção desse magnífico templo, passados os anos, esse templo foi destruído. Foi destruído, a gente vê as profecias por Jeremias falando que a destruição viria não só do templo, mas também de Jerusalém, e a destruição, o cativeiro viria devido à desobediência do povo de Israel. Estava escrito nas leis de Israel que enquanto o povo de Israel estivessem fiéis a Deus, guardando os seus mandamentos, obedecendo a sua palavra, sendo fiel somente a Ele, adorando somente a Ele, o povo teria paz, estariam inseridos nas suas terras, na sua nação, e seriam abençoados com a bênção do Senhor. Mas a partir do momento que o povo deixasse de obedecer ao Senhor, de obedecer às leis do Senhor, esse povo, eles sairiam da sua nação, seriam levados escravos, a sua nação seria destruída, a bênção não viria, e eles sofreriam como cativeiros em terras estranhas. E por causa dessa obediência do povo de Israel, o templo foi destruído, a nação foi destruída e a cidade foi assolada e eles foram levados cativos. E a gente observa que Daniel, mais para frente, ele começa a estudar quanto tempo a nação de Israel ficaria em cativeiro e descobre que era 70 anos. E depois desses 70 anos eles voltariam, como voltou Neemias, como voltou Esdras, e fez a reconstrução do templo. Mas não tanto quanto a beleza do templo de Salomão, porque Salomão estava construindo um magnífico templo com toda a preciosidade e a riqueza que havia no seu reino. Porque o texto diz assim, o texto bíblico diz que Salomão fez com que houvesse em Israel a prata era como cascalho, tinha em abundância como qualquer pedra que você encontra pelo caminho. Então assim era a prata e a riqueza e a prosperidade. Agora, o povo estava voltando do cativeiro, não tinha condições e tinha que reconstruir o templo e reconstruir a cidade que estava em ruínas. Então o templo não ficou como o de Salomão. E isso causou um desânimo e uma tristeza em quem conheceu o primeiro templo. Mas a promessa era que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. E muitas pessoas têm dito isso para falar da atualidade, mas a profecia era para aquela época. Isto é, a glória de Deus estaria manifesta em Israel maior do que na época de Salomão, porque Salomão desviou-se dos caminhos do Senhor posteriormente através do sincretismo religioso. Todavia a glória do Senhor viria na segunda casa porque o povo arrependeu-se, voltou-se para Deus, teve os pecados perdoados e estavam fazendo um recomeço da sua vida social, sua vida cristã, sua vida religiosa. Então a glória da segunda casa seria grande. Depois nós temos a segunda leva do templo, que é através de Zorobabel.
E por último, o templo de Herodes. Herodes então pegou o templo de Salomão, o templo reconstruído após o reinado de Salomão, e ampliou ele grandiosamente. Ficou muito grande o templo de Herodes. A plataforma enorme, foi um dos maiores templos, foi na época do Senhor Jesus. Então o templo de Herodes era o cartão postal da cidade. Eram mais de 40 mil trabalhadores, demoraram quase 40 anos para a construção do magnífico templo de Herodes. Então Israel sempre esteve com a sua religiosidade ligadas ao templo. Agora, também por causa das profecias e das desobediências do povo, a profecia é que o templo seria destruído, a cidade novamente assolada. Então, 70 depois de Cristo, o general Tito, com seu exército romano, destruiu Jerusalém e toda aquela grandiosidade, parte do templo foram destruídas, sobrando na atualidade algumas pedras como o Muro das Lamentações, que faziam parte do templo de Salomão, e as ruínas que há em Jerusalém hoje. Na atualidade, o povo de Israel não tem a figura do templo, eles adoram ou louvam a Deus nas sinagogas, mas não tem a grandiosidade do templo. Primeiro porque o local onde eles consideram um local sagrado para a construção do templo, que é o Monte Moriá, aonde Abraão ia oferecer Isaac, ela está dominada pela nação árabe, e ali está outros empreendimentos, outros templos que não é o templo dos judeus. E segundo, porque os judeus acreditam que para a reconstrução desse novo templo viria o Messias. O Messias precisa estar presente para dar início à reconstrução desse novo templo. Mas somos sabedores que já há estudiosos que estão fazendo os preparativos, estudando como eram a ação dos levitas no templo. Ele já tem a reconstrução de roupas, de instrumentos musicais como as trombetas, os utensílios, o menorá, o candeeiro, o castiçal já está pronto, né? Mais de $1 milhão que custou a reconstrução, a réplica do menorá, né? Então ele já tem tudo isso e já está em andamento com largos passos avançados para que a reconstrução desse novo templo agora na atualidade sejam empreendidas. Todavia isso se dará logo após o arrebatamento. É tema de outro tema da EBD ou do nosso canal aqui. Então concluímos esta lição dizendo que nunca houve na terra um homem como Salomão, nem antes e nem depois de Salomão houve alguém com tanta sabedoria, com tanta riqueza como ele. A rainha de Sabá, ela veio simplesmente para observar as riquezas de Salomão e a sua sabedoria, como a fama dele corria por toda a terra. Ela observa que não foi exagero o que contaram para ela, porque ela disse assim, é muito mais do que me contaram, não me contaram nem a metade das grandezas do rei Salomão. Então observamos que Deus ele cumpre o desejo quando estamos de acordo com a vontade dele. Tudo quanto pedimos a Deus, ele nos concede, mas segundo a sua vontade. Salomão teve sabedoria para diversas demandas a Israel, para tratar de assuntos difíceis, para fazer juízo sobre as nações, e ele com isso alcançou a sabedoria divina, o favor divino. Aprendemos que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá e não lança em rosto. E Salomão, ele também diz que tudo ele conseguiu, tudo que os seus olhos viram e desejaram, ele não negou nada. E tudo que ele desejou ter, de fato ele teve, mas aprendeu que o final de todas as coisas é temer a Deus, porque tudo é passageiro. O livro de Eclesiastes é um livro que deve ser analisado, porque a maturidade de Salomão está exposta ali. Ele está dizendo conselhos agradáveis sobre o tempo, sobre a vida, sobre a alma, sobre o trabalho, sobre as mãos, sobre a riqueza. Tudo que precisamos, ele está dando conselhos pelo qual ele passou, inclusive para aqueles que gostam de estudar. Ele diz, não há limites para fazer livros. Nós devemos estudar, mas pautado dentro do nosso tempo para a família, o nosso tempo para Deus, o nosso tempo para o descanso também. Porque não podemos se enfadar apenas com
a aquisição de conhecimento não é suficiente. Nós precisamos ter o descanso do corpo e, acima de tudo, ter tempo para meditar sobre a vida e os propósitos de Deus para com a nossa vida. Quais são os propósitos de Deus para a nação? Quais são os propósitos de Deus para a tua vida? Por que você veio ao mundo? Qual o objetivo de você estar aqui? O que você quer deixar como legado para a sua vida? A sabedoria, o temor a Deus, exemplos práticos, empreendimentos. Salomão disse assim, que não adiantava ele construir ou passar a vida ajuntando grandes riquezas, porque depois ele morreria, outro viria, talvez um tolo que não ajuntou, que não trabalhou, e usufruiria da sua riqueza e não valorizaria, até gastaria sua própria riqueza. Então, para que tanto ajuntamento de trabalho se não vamos gozar dele? Ou para quem deixaremos todos os nossos empreendimentos, todas as nossas arquiteturas? Ele estava preocupado já no final da sua vida, dizendo, tudo que eu coloquei as mãos dos meus projetos, para quem será? Então devemos, de fato, fazer uma análise da nossa vida, os limites dos nossos empreendimentos, dos nossos projetos, e também o tempo que temos em devoção à família, a Deus, aos amigos, ao descanso do corpo, a amenização das aflições da alma, a buscar de Deus o temor, o favor de Deus, a servi-lo com sabedoria e, acima de tudo, temer a Deus, porque quando partimos dessa vida, nada levamos. As riquezas, a sabedoria vai conosco, mas nada levamos dessa vida. Como disse Tiago, nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele, tendo com que nos cobrir, estejamos com isto contentes. Então, não viver uma vida descontente em busca de muitas coisas, não buscar grandes coisas, grandes projetos, mas viver feliz com o que Deus nos concedeu, e, acima de tudo, buscando sabedoria de Deus, que Ele dá sabedoria e não lança rosto. Portanto, para você, professor, professora, alunos e alunas, uma boa aula neste dia. Não se esqueça de divulgar o vídeo, de se inscrever no canal. Deus em Cristo te abençoe.